Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. E nessa videoaula nós iremos estudar juntos sobre o Tribunal de Cristo, também conhecido como BIMA, ok? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Espero que vocês estejam aí com seus familiares, seus parentes, seus amigos, com saúde, vivendo em paz. E enfim, nós vamos hoje estar estudando algo que vai ser uma lição muito gostosa de estudar. Nós vamos tirar várias dúvidas sobre o que é o julgamento do tribunal. E eu tenho certeza que nós juntos vamos aprender um pouco mais sobre o que nos espera nos dias que estão por vir, ok? Na lição passada sobre o arrebatamento, nós vimos que o arrebatamento é uma busca rápida de Jesus aparecendo nas nuvens ou por sobre as nuvens, nos ares também, como assim é dito na Bíblia, e ele vem resgatar primeiramente aquelas pessoas que morreram, que já morreram, crendo em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiro serão ressurretos essas pessoas e logo após, logo em seguida, será o arrebatamento, ou seja, aqueles que estão vivos, né, crendo em Cristo, vivendo aqui nessa terra como nós vivemos hoje, trabalhando, estudando, em casa, fazendo o que nós fazemos cotidianamente, diariamente, nós seremos arrebatados como num piscar de olhos, né? Então, todos aqueles que creem em Cristo e que estarão vivos serão arrebatados e nós nos encontraremos nos ares com aquelas pessoas que foram ressuscitadas e com Cristo, com Jesus, ok? Isso que nós estudamos. Nós também vimos que o arrebatamento ele tem três teorias. Ele tem o pessoal que é pré-tribulacionista, são aqueles que acreditam que o arrebatamento vai acontecer logo no início da tribulação, do período de 7 anos de tribulação. Temos os meso ou midi-tribulacionistas, são aquelas pessoas que acreditam que Jesus volta e o arrebatamento acontece no meio desses 7 anos de tribulação. E temos ainda os pós-tribulacionistas, que são aquelas pessoas que acreditam que todos irão passar, todos que estiverem vivos, irão passar pelos 7 anos da tribulação, né, por tudo que está por vir aí, de coisas terríveis que vai acontecer nesse mundo. E só no final da grande tribulação, ao final dos 7 anos, é que Cristo voltará e resgatará a sua igreja nesse arrebatamento, né? Como eu disse para vocês, o meu ponto de vista, né? Não vou discordar com nenhum outro que tenha outro ponto de vista diferente do meu, mas hoje o meu ponto de vista é pré-tribulacionista, ou seja, eu creio que Cristo volta para arrebatar a sua igreja no início da tribulação. Ok, pessoal? Mas tudo bem. O que vai acontecer logo após o arrebatamento? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, ok? Mas antes de ver, vamos estar orando, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento, né? E nos faça relembrar tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que nós conhecemos através da palavra dele, e que ele possa estar presente conosco e nos dar direção nesta aula de hoje. Pai, nós te glorificamos, Senhor, teu santo e poderoso nome. Nós te exaltamos porque tu és o Rei dos Reis, porque tu és o Senhor dos Senhores. Não há, Senhor, outro Deus como tu. Tu és maravilhoso, tu és majestoso, tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, ó Deus. Tu és aquele que nos sustenta, Pai, a cada dia, Senhor, com tua destra. Tu és aquele, Senhor, que a cada dia nos protege, que nos guarda, Pai, que nos livra de todo mal, Senhor.
Tu és aquele, Senhor, que nos escolheu desde o ventre das nossas mães e tem cuidado de nós, ó Pai amado. Eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, tanto pela minha vida como a vida daqueles que estão nesse momento nos assistindo, ó Deus. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, fica conosco nessa aula. Nos ensina um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor, sobre tudo aquilo que irá acontecer ainda brevemente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 11, o Tribunal de Cristo, né? Ou Bimá, também conhecido como Bimá. Nós vamos ver o porquê dessa palavra Bimá, que é uma palavra grega, na verdade. Bom, o Tribunal de Cristo será a concessão de prêmios, né? Ou seja, esses prêmios também são chamados de galardão, né? Então, aos vencedores deste mundo tenebroso. Quem será os vencedores ou quem são os vencedores deste mundo tenebroso? Aqueles que chegam ao final da vida crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses são os vencedores. Vamos ler lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Por meio dessa carne, do corpo que nós temos, por meio físico, tá, pessoal? Então é necessário que todos nós compareçamos. Todos nós quem? Todos aqueles que forem ressuscitados e arrebatados, né? A igreja, a noiva do Cordeiro. Então todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Agora, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? A Bíblia nos fala de dois julgamentos. Esse primeiro julgamento que nós vamos aprender hoje, que é o Tribunal de Cristo, ou Bimá, e depois nós teremos também um segundo julgamento, que é do grande trono branco, né, que é o juízo final, também conhecido como juízo final. Então são dois julgamentos diferentes, tá? Irão acontecer em momentos diferentes e com objetivos diferentes, tá? Esse primeiro tribunal que nós vamos estudar hoje, que é o Tribunal de Cristo, o Bimá, ele acontece logo após o arrebatamento da igreja, enquanto as pessoas que não foram arrebatadas estiverem ainda aqui na terra, vivendo no período de tribulação, aqueles 7 anos que vão acontecer de tribulação e grande tribulação, nós já estaremos nos céus, tá, pessoal? Nós já estaremos nos céus com Cristo. Então, logo após esse arrebatamento, irá ter esse tribunal com Cristo, ou seja, Cristo será o juiz e nós seremos as pessoas que vão se apresentar a Ele, e lá então irá ser exposto todas as nossas obras. Tudo aquilo que nós fizemos de bem ou de ruim será exposto nesse julgamento. Agora, é muito importante nós sabermos que esse julgamento não é para salvação ou para perdição. Por quê? Porque todos que estão lá nesse julgamento do Tribunal de Cristo já estão salvos, tá? É a igreja que foi ressuscitada, a igreja que foi arrebatada. Então, todos esses já estão salvos, todos esses já têm o nome escrito no livro da vida. Então, esse Tribunal de Cristo é mais um acerto de contas que Cristo vai fazer conosco, um ajuste que Cristo vai fazer conosco, e através desse tribunal, através desse julgamento, é que nós iremos receber os nossos galardões, né? Nós vamos estar aprendendo aí o que é um galardão. E vamos ver também que, às vezes, nós receberemos pouco, algum, muito ou nenhum galardão, né? Também muitas pessoas
poderão ser salvas, poderão estar diante de Cristo no tribunal, mas não receber nenhum galardão. Por quê? Porque ela não fez nenhuma obra boa? Pode ser. Mas como assim? Passou a vida inteira e não fez nenhuma obra boa? Vamos relembrar do bandido na cruz de Cristo. Então, Cristo, quando foi crucificado, ao meio, do lado direito, do lado esquerdo, tinham dois bandidos que foram também crucificados ao mesmo tempo com ele. E um dos bandidos se arrependeu naquele momento da cruz, verdadeiramente de seus pecados, confessou a Cristo como sendo o Senhor dele, e Cristo falou para ele: ainda hoje você estará no paraíso comigo. Então, esse ladrão na cruz, veja bem, ele foi salvo, ele conquistou a salvação. Porém, a vida dele, né, sua vida terrena, que ele fez com o corpo dele, pode ser que não fez nenhuma obra boa. Então, se ele não fez nada de bom, só fez coisas ruins durante o tempo que ele viveu, mas chegou no fim e conseguiu conquistar a salvação através da fé em Cristo, através do arrependimento dos seus pecados, ele vai ser julgado e provavelmente não vai ter nenhum prêmio, nenhum galardão, mas está salvo, ok, pessoal? Diferente do segundo tribunal, do segundo juízo que vai ter, né? O segundo julgamento do grande tribunal branco, do grande trono branco, desculpe, do juízo final, que irá acontecer somente após o milênio de Cristo, ok? Então, vamos lá, só para colocar aqui numa linha do tempo, né? Quem não se lembra, eu já expliquei isso aqui, mas quem não se lembra, vamos dar uma relembrada rápida. Então, acontecerá o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal de Cristo. Aí, logo após o tribunal de Cristo, vai acontecer o quê? As bodas do Cordeiro, que nós vamos ver também, tá? É a festa de casamento entre o noivo e a noiva. O noivo é Cristo e a noiva é a igreja. E paralelo a isso, as pessoas na terra estarão vivendo os 7 anos de tribulação. Chegando ao final dos 7 anos de tribulação, Jesus volta na chamada Guerra do Armagedon e provavelmente nós, a igreja, a noiva, voltaremos com ele para poder o quê? Para poder salvar o povo de Israel. E a partir de então, Satanás será trancafiado, será preso por 1000 anos, Satanás será preso por 1000 anos, e Cristo, e nós, como sacerdotes de Cristo, reinaremos aqui nessa terra durante 1000 anos, ou seja, durante o milênio. E no final desse milênio, é que vai acontecer o que? O grande juízo final, ou o julgamento do grande trono branco, aonde sim, aí sim, todas as pessoas que morreram não crendo no Senhor e aquelas que conseguiram a salvação após o arrebatamento da igreja, todas essas serão julgadas. Aí sim, elas serão julgadas ou para a salvação ou para a perdição eterna, ok? Para o fogo eterno. Então, tem essas duas diferenças entre esses dois julgamentos, e a que nós estamos aprendendo hoje é sobre o Bimá, é sobre o Tribunal de Cristo, é sobre a concessão de prêmios para aqueles que conseguiram chegar até o final, tá, pessoal? Bom, falando em julgamento, na Bíblia existem outros julgamentos, tá? Além do Tribunal de Cristo. Um foi o julgamento dos pecados na cruz do Calvário, quando Cristo perdoou. Lá na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, Cristo perdoou, julgou e perdoou os pecados, né? Quando Cristo disse, agora está consumado, certo? João 12, 31 e 32 diz assim: chegou o momento deste mundo ser julgado, Cristo falando. E agora o seu príncipe, quem que é o príncipe desse mundo? Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Né? Cristo então vai atrair, ele atraiu todos a ele depois da crucificação, através da sua graça. Né? O julgamento disciplinar
do cristão quanto às suas ações no corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 11. E diz assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, é aquele julgamento que onde Deus nos ensina, né? Aquele julgamento onde Deus nos orienta. Às vezes nós estamos no corpo, na igreja, convivendo e fazendo coisas erradas, e de alguma maneira o Senhor nos disciplina, né? É um julgamento disciplinar para que a gente possa novamente entrar no eixo, tá, pessoal? Vai ter também o julgamento da nação de Israel, né? Ezequiel 20. E diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu agir com vocês por amor do meu nome, e não segundo os seus maus caminhos, e nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tá? Então, o julgamento de Deus sobre a nação de Israel. E também teremos, né, o julgamento do grande trono branco, que eu acabei de comentar com vocês, né? Apocalipse 20, que diz assim: e vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Tá, pessoal? Então esse é o julgamento do grande trono branco, do juízo final, aonde muitas pessoas ainda terão a possibilidade de ser salvas eternamente ou serem jogadas no lago de fogo eternamente. E o julgamento também dos anjos caídos, né? Conforme está em 2 Pedro e em Judas, que diz assim, 2 Pedro 2, 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Que juízo que é esse? É o juízo que teremos na grande tribulação. Né? No período da grande tribulação aqui na terra, será feito muitos e muitos juízos. E esses anjos que estão hoje presos no inferno, eles vão ser soltos para que possam exercer esse juízo de Deus aqui na terra sobre a humanidade. Tá? E Judas 1,6 diz assim: e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ou seja, os anjos que se juntaram com Satanás e pecaram contra o Senhor. Ele tem guardado sob trevas. Deus tem guardado esses anjos sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mais uma vez, né? O juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ok, pessoal? Então, cidades de Sodoma
e Gomorra, que quem ainda não leu sobre Sodoma e Gomorra, né, lá em Gênesis fala sobre a destruição dessas duas cidades, porque eram cidades que estavam com o pecado acima de tudo, né? Não ligavam para mais prática de bem, não tinham mais, como é que a gente fala? Quando a consciência, não tinham mais consciência do certo e do errado. Para eles, você podia fazer o que você quisesse, na hora que você quisesse, que você estaria certo, né? Mais ou menos o que está começando a querer ser imputado hoje em dia na população, na humanidade. Seja quem você quiser, faça o que você quiser, tá tudo certo, né? Mais ou menos assim que aconteceu em Sodoma e Gomorra, um pouco antes dela ser totalmente destruída, tá, pessoal? Então, mais uma vez, esses anjos estão preparados, estão guardados, trancafiados para serem liberados no dia do grande juízo sobre a terra. Muito bem. Então, esses são alguns outros julgamentos que tem na Bíblia, além do tribunal de Cristo que nós estamos em evidência estudando hoje, ok, pessoal? Bom, prova das obras. Então, o que será provado, né, ou o que será julgado diante de Cristo nesse tribunal? Os versículos de 1 Coríntios, né, capítulo 3, de 9 a 16, diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento principal. E se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia, né, o dia do julgamento do tribunal de Cristo, a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, queridos, esses versículos nos fala sobre como Cristo vai nos julgar, ok? Então, primeira coisa, tá, tem até uma ilustração aqui, né? Esse desenho representa o quê? Um edifício, né? Uma construção, tá? Aqui embaixo nós temos o quê? O alicerce, o fundamento. E quem que é o fundamento? É Cristo, tá? Cristo é o nosso fundamento. Bom, se nós estamos diante do tribunal de Cristo, é sinal que nós fomos salvos. Se nós somos salvos porque Cristo era o nosso Salvador, tá? Então, o nosso fundamento, o nosso alicerce, quem que é? Cristo. Agora, sobre esse alicerce que é Cristo, no nosso dia a dia, nós estaremos fazendo o quê? Construindo as outras paredes do edifício, estaremos levantando o edifício, né? A cada dia da nossa vida, nós estamos construindo algo sobre esse alicerce. Agora, depende muito o que tipo de material que nós estamos construindo as nossas paredes das nossas vidas, né? É um material duradouro? Ou seja, é ouro, é prata, é pedras preciosas? Ou é um material perecível, né? Madeira, ferro ou palha? Qual tipo de material? Como eu sei qual tipo de material eu estou construindo o meu edifício sobre o fundamento que é Cristo? Depende das minhas ações. O que eu faço no meu dia a dia? Eu faço com qual objetivo? Com o objetivo de adorar a Deus, com o objetivo de agradar ao Senhor,
com o objetivo de ajudar o meu próximo, com qual objetivo que eu faço? Ou eu faço o que eu faço com o objetivo de me engrandecer, com o objetivo das pessoas olharem para mim e falarem: olha, olha só o que ele faz, olha como ele ajuda aquelas pessoas, olha como ele tem compadecência desses pobres, né? Com qual objetivo que eu estou fazendo as minhas ações no dia a dia? É para engrandecer e louvar e adorar o nome de Cristo? É para a glória de Deus? É para ajudar o meu próximo? Ou é para a minha própria glória? Tá? Então, se for para a glória de Deus que eu estou fazendo, com certeza as minhas paredes serão de ouro, prata e pedras preciosas. Agora, se o que eu estou fazendo é com o intuito das pessoas olharem para mim, né, e querer que as pessoas me engrandeçam, e não engrandeçam a Deus, então o que eu estou construindo são paredes de madeira, de ferro e de palha, tá? Então tem essa grande diferença. É o meu dia a dia, é a minha construção em cima do fundamento que é Cristo, que vai determinar o meu galardão, o meu prêmio. Por quê? Porque quando Deus me julgar as minhas obras com fogo, o fogo passará pelas paredes desse edifício. E aí, o que é de ouro, prata e pedras preciosas, quando o fogo passa, ele inclusive, o que o fogo faz? Ele purifica, tá? O ouro, a prata e as pedras preciosas são purificadas pelo fogo. E elas continuam ali ainda melhores do que eram. Agora, quando o fogo passa pela madeira, pelo feno e pela palha, tá? Pela palha, aí o que ele vai fazer? Ele vai destruir tudo isso. Tudo isso vai virar cinzas, vai acabar e vai destruir e não vai sobrar nada, tá, pessoal? Então, se não sobrar nada, você não vai receber galardão nenhum, tá? Mas, mesmo assim, como diz aqui o versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Que prejuízo você vai sofrer? Você não receberá o galardão, você não receberá um prêmio. Mas, mesmo você não recebendo o prêmio, você será salvo, tá? Você será salvo. Então, mais uma vez relembrando, o grande objetivo desse julgamento do trono de Cristo, do Bimá, é determinar os nossos galardões, os nossos prêmios, e não determinar se eu serei salvo ou não, tá? Salvo eu já estarei. Bom, pessoal, vamos ver aqui agora o sentido, né, da palavra tribunal. Então, duas palavras distintas na língua original, que foi escrita no Novo Testamento, que é o grego, tá? A primeira dessas palavras é o criterion, criterion, Tiago 2,6 e 1 Coríntios 6, 2 a 4 nos fala um pouco sobre o criterion, ou sobre esse tribunal, né? Vamos dar uma lida aqui. Tiago 2,6 diz assim: No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais, né? Então, nesse caso, o tribunal aqui é o criterion. A palavra tribunal aqui do original é o criterion, tá? E aqui em 1 Coríntios também. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Lembra que eu falei para vocês que no milênio nós seremos sacerdotes de Cristo e ajudaremos Cristo no governo? Então, aí, ó, nós vamos o quê? Julgar o mundo junto com Cristo. Então, está falando aqui, ó, Paulo está falando à igreja de Corinto, né? Será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm
nenhuma aceitação na igreja, ou seja, aqueles que não creem em Cristo. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes, ou seja, diante de juízes que não são crentes, diante de juízes que não têm a lei do Senhor como sendo a base principal dos seus julgamentos, mas somente a lei humana, a lei da terra, ok? E no caso desses tribunais aqui que eles estão falando, né, de ir a um tribunal na frente de um juiz, de um homem, é o criterion também, tá? Então, esse termo criterion significa o quê? Instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, ou seja, é as leis pela qual alguém julga, né? Há um tribunal que julga pelas leis, ou o lugar onde se faz juízo, o tribunal de um juiz ou de juízes, né? Geralmente o tribunal que nós conhecemos aqui nessa terra é esse tribunal criterion. E tem aí o outro significado que nós estamos falando já desde o início da lição, que é o bimá, né? Ou muitas vezes você vai ver como bemá, be. Então, tanto be como bi, tá? Bimá ou bimá está em 2 Coríntios 5:10, né? Vamos dar uma lida na 2 Coríntios 5:10 para ver o que nos fala. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? E Esdras diz o seguinte, em Neemias, quer dizer, em Neemias diz o seguinte, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Wilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadan, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Né? Então ali ele estava num bimá, ok, pessoal? Comparando também uma outra analogia que nós podemos fazer sobre o bimá, é o seguinte, nos Jogos Olímpicos, os gregos, né, nos Jogos Gregos que havia antigamente, havia o quê? Havia uma elevação, né, como se fosse uma plataforma. Aí significa o quê? Uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Né? E havia naqueles tempos tribunais militares e também o tribunal bimá, o assento da recompensa. Né? Ó, o assento ou bimá da recompensa, especialmente usados nos Jogos Gregos de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Ou seja, os atletas competiam entre si, vamos supor, uma prova de corrida, e aqueles que chegavam ao fim, os vencedores, são aqueles que chegaram ao fim da corrida, que cruzaram a linha final. Então, todos aqueles, eles subiam nessa plataforma ou nesse bimá, e ali no bimá tinha um juiz da arena que julgava se eles correram toda a corrida completamente, sem nenhuma trapaça, certo? Se eles correram completamente, não, se eles correram corretamente, sem nenhuma trapaça, ou se por acaso eles trapacearam durante essa corrida. Então, se o juiz julgar que eles trapacearam durante essa corrida, eles não receberiam nenhum prêmio. Eles não seriam galardoados, mas todos aqueles que chegaram no final da corrida e de forma correta, esses sim receberiam cada um o seu prêmio de acordo com a sua posição de chegada. Então eles seriam galardoados com aquela coroa, né? Aquela coroa de louros, de folhas de louros, né? Então cada um recebia o seu prêmio, a sua conquista, a sua vitória. Então é mais ou menos assim também que acontece, queridos.
a nossa vida e o que vai acontecer, né? Nós aqui nessa terra estamos vivendo uma disputa constante, é uma prova que nós vivemos a cada dia nossas vidas. Nós estamos correndo a cada dia para o ponto final, o ponto de chegada, né? Quando será o ponto de chegada das nossas vidas? Quando será ali o ponto final? Ou quando nós morrermos, chegou a linha final aqui nessa terra, ou se Jesus voltar antes, né, e nos arrebatar. Então, um desses dois será o ponto final das nossas corridas, tá? Então, que nós possamos correr aqui no dia a dia procurando fazer o melhor para Cristo, procurando amar a Deus sobre todas as coisas, procurando amar o nosso próximo, não vivendo uma vida de fariseu, né? Uma vida falsa, uma vida onde eu quero fazer as coisas para somente me engrandecerem. Não, que eu possa fazer por amor, queridos, que eu possa fazer o bem por amor, que eu possa fazer o bem por amar a Deus, tá? Porque quando eu chegar no final da corrida, eu estarei aonde? No Bimá. Estarei nessa plataforma e ali Cristo vai julgar as minhas obras, vai julgar as suas obras. E se foram obras boas e para um propósito de Cristo, um propósito bom, o fogo vai passar, vai purificar e nós receberemos os nossos prêmios. Nós seremos galardoados. Ok, pessoal? Essa que vai ser o grande julgamento aí do Tribunal de Cristo. Vai ser algo maravilhoso. Não é um dia para se ter medo. Vai ser um dia onde vai ter choro, vai. Por quê? Porque Jesus vai nos relembrar de tudo aquilo que nós fizemos que não era para fazer, ou de tudo aquilo também que éramos para fazer e não fizemos, né? Vai ser um ajuste de contas com Cristo, mas não é um dia ruim para nós. Vai ser um dia ótimo para nós, tá? Bom, então vendo alguns aspectos aí gerais do Tribunal de Cristo. Então, propósito, né? Nós já estamos falando aqui, manifestar as obras praticadas pelo cristão e colocá-las à prova de fogo, para que se identifique os materiais mediante os quais praticamos nossas obras, né? Então, se as nossas obras forem de ouro, prata ou pedras preciosas, vão permanecer. Se nossas obras foram de madeira, de feno, não vão prevalecer. O tempo, quanto ao tempo, né? Quando vai acontecer o tribunal de Cristo? Então, nós cremos que se dará por ocasião de um tempo especial após o arrebatamento da igreja, né? Então, após a ressurreição dos mortos que morreram crendo em Cristo e após o arrebatamento da igreja, nós teremos esse tempo especial com o Senhor. E o lugar que vai acontecer isso aí? Bom, inevitavelmente, né, nas regiões celestiais, né, no céu, no terceiro céu, no paraíso, algo assim, tá, pessoal? Então será nas regiões celestiais o lugar. E quem serão os julgados? Os santos remidos, a igreja, nós, tá? Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório, né? Aquilo que nós já lemos, né? As pessoas que vão ser condenadas vai ser no outro julgamento, no julgamento do juízo final, do grande trono branco, tá? Então, esse julgamento do Bimá de Cristo, não há lugar para julgamento condenatório, somente para um julgamento onde vai expor as nossas obras e se receberemos galardão ou não. 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, diz assim: Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que,
enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok, pessoal? Então aí nós vimos aí quem serão julgados, somos nós, né? E quem mais estará participando? Qual outro aspecto, né? Além do propósito, do tempo, lugar, é o juiz, com certeza. Se nós seremos julgados, tem que haver um juiz. Quem que é o juiz? É o próprio Filho de Deus, Jesus, que foi exaltado depois da sua conquista no Calvário, né? Depois da sua crucificação, sua conquista no Calvário, ele foi exaltado aos céus. Depois recebeu do Pai toda a autoridade e poder para julgar. Né? Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele tem autoridade para nos julgar tranquilamente. Ok, pessoal? E agora, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que? Sobre as coroas, né? Ou galardões, ou prêmios. Então, em 1 Coríntios 9, 24 e 25, o apóstolo Paulo usa uma linguagem especial dos tempos do primeiro século da era cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho, está aqui. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Né? Então, Paulo está falando aos Coríntios: olha, vejam aí os atletas, como eles treinam, como eles praticam, como eles se dedicam para correr atrás do quê? Atrás de uma coroa, um prêmio que é corruptível, ou seja, que se acaba um dia. Agora, nós temos que ter esse mesmo afinco, essa mesma disposição que aqueles atletas têm, mas para buscar o quê? A nossa coroa que é incorruptível, né? O prêmio que receberemos, a coroa que receberemos no dia do trono de Cristo, no bimá de Cristo. E aí, nós temos alguns tipos, né, de coroa que a Bíblia nos fala. Então, o primeiro é a coroa da alegria, né, como está em Filipenses 4:1. Então, eu vou ler aqui Filipenses 4:1. Vou ler só os primeiros versículos aqui de cima, pessoal. Esses outros aqui eu não vou ler, senão a gente vai estender muito tempo, tá? Então, Filipenses 4:1 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então, quem são a coroa da alegria? Essa coroa da alegria é aquelas pessoas, né, ao qual nós pregamos, falamos para Cristo. Então, essa coroa da alegria será concedida aos ganhadores de alma. Paulo se refere aos irmãos que ele levou a Cristo como sendo a sua alegria e coroa. Portanto, aqueles que ganham muitas almas receberão a coroa da alegria. Né? Às vezes, a coroa é símbolo de alegria. E a Bíblia declara que há alegria no céu quando uma alma é ganha para Cristo. Né? Então, quantas almas você já ganhou para Cristo? Você tem lançado a semente? Você tem falado, pregado, ensinado a palavra de Deus? Essa é uma das suas recompensas se você tem feito isso. A coroa da alegria. A outra é a coroa da vida. Tiago 1,12, que diz assim:
Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, ou seja, essa coroa está vinculada à fidelidade nas tribulações, ou seja, toda a sua vida que você passa aqui nos seus dias na terra é uma vida difícil, é uma vida cheia de prova, é uma vida cheia de luta. Você não sabe, porque mesmo você amando, adorando a Deus, você passa por tudo isso. Deus está dizendo a você: seja fiel, continue sendo fiel a mim, porque se você chegar ao fim passando por todas essas tribulações, vocês vão suportar essas provações. Todos aqueles que suportar as provações, sofrimentos nesta vida, por causa do nome de Cristo e permanecerem fiéis no seu amor a Deus, receberão como prêmio a coroa da vida, tá? Um dos galardões que você vai receber é a coroa da vida. Aleluia. Outra coroa, coroa da incorruptibilidade. Está em 1 Coríntios 9, 25 ao 27, que diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não se meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, não sem meta, desculpa, meta não, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Vai bater em quem? Nada? Você está desferindo golpes para quê? Se esforçando, gastando energia para quê? Para nada? No ar? Não, você tem que ter uma meta, certo? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, eu luto contra a minha carne, eu luto contra o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Né? Ou seja, eu prego a palavra de Deus, ensino a palavra de Deus como tem que ser, e aí eu faço tudo ao contrário. Né? Então, não posso fazer isso, queridos. Eu tenho que ter a minha coroa incorruptível. Né? Essa coroa será concedida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível, né? Uma vida de autoabnegação, renegando ao pecado, as obras da carne e vivendo uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Né? Então, a cada dia a gente procurar não pecar contra Deus. Ok, pessoal? Essa é a coroa da incorruptibilidade. E vamos ter também a coroa da glória. Né? 1 Pedro 5, do 1 ao 4, que diz assim: aos presbíteros, né, ou pastores que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, se manifestar, vocês, pastores, vocês, presbíteros, vocês que têm cuidado do rebanho que Deus confiou em sua mão, com boa vontade, com amor, não por ganância, mas realmente pelo amor que você tem ao nome de Cristo, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Amém, queridos? A coroa da glória vocês receberão. Então, a coroa da glória será concedida aos pastores que desempenharem bem os seus ministérios e também àqueles que liderarem com fidelidade sobre o povo de Deus, procurando sempre o bem das ovelhas de Cristo, sempre com o intuito de fazê-las crescer, alimentando-as na fé e no amor de Deus. E por último, nós iremos ver aqui a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8.
que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, a todos aqueles que estão esperando a vinda de Jesus, o arrebatamento, né? Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Todos aqueles que clamam Maranata, que Jesus volte, todos esses, né, receberão essa coroa. Aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus. E aqueles que demonstram uma ardente expectativa pela volta de Cristo e a desejam ardentemente. Ou seja, amam mais a Deus, amam mais a Cristo do que amam as coisas deste mundo. A coroa da justiça. Ok, pessoal. São alguns dos galardões, dos prêmios que iremos receber, segundo a Bíblia nos passa, né? A coroa da vida, coroa da incorruptibilidade, coroa da glória, coroa da justiça, tá, pessoal? E, enfim, nós vimos aqui então, diante da palavra de Deus, né? O que será o tribunal de Cristo, quando acontecerá, quem será julgado, quem será o juiz e como serão os galardoados. O que serão as coroas de galardões? Não sabemos, né, exatamente qual é o objetivo final dessas premiações. Se é para um relacionamento a mais com o Senhor, se é por algo que eu conquistei, por um reconhecimento de Deus, tudo aquilo que hoje eu faço e não sou reconhecido pelas pessoas que estão ao meu redor, e Cristo vai reconhecer isso através desses presentes. Ou se de repente, né, quando seremos sacerdotes e reinaremos nesse milênio juntamente com Cristo, se nós teremos alguma posição diferenciada, né, alguma coisa assim, dependendo dos galardões que nós recebemos. Não sei, pessoal. Isso aí a Bíblia não nos fala, né? Mas enfim, eu peço você que procure buscar cada um desses galardões, ok? E enfim, pessoal, aqui, né, nós temos aqui, só para complementar e finalizar, aquilo que eu falei. Logo após esse julgamento do Bimar de Cristo, ou trono de Cristo, virá o quê? Virá a festa, né? A festa da noiva e do noivo, a festa de Jesus e a igreja, as bodas do Cordeiro, ok? Então, o texto base para isso está em Mateus 22, do 2 ao 14, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e ainda mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto bons como maus, e encheu-se de convidados a sala nupcial. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? E ele, porém, emudeceu. E ordenou então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes,
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pessoal, essa parábola aqui, né, nos diz sobre as bodas que nós estamos vendo, né, e na verdade Deus mandou chamar os seus. Os seus quem é? O povo judeu, né? O povo de Israel, que não quis acreditar em Jesus, que não reconheceu a Jesus como seu Messias, como seu Salvador, né? E enfim, aí ele mandou chamar os gentios. Ide por todos os cantos e chamai os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, os não-judeus. Só que, para nós entrarmos nas bodas, nós temos que entrar com vestes nupciais. Ou seja, nós temos que estar com linho puro, purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Somos revestidos com um linho finíssimo e assim estaremos preparados para as bodas do Cordeiro. Amém? Agora, quem não estiver purificado pelo sangue de Cristo e vestido com essa roupa nupcial, será condenado ao lago de fogo eterno. Ok, pessoal? Então, os principais assuntos dessa parábola das bodas do Cordeiro que nós acabamos de ler é a ceia das bodas do Cordeiro, a expressão máxima da relação entre Cristo e a igreja. Né? É a festa depois do julgamento. É a figura do casamento, do noivo e da noiva, do esposo e da esposa, que aparece na Bíblia em várias passagens. Né? Então, o argumento histórico, características dessas bodas, dessa festa. O argumento histórico, Jesus ilustrou seu ensino utilizando-se do costume oriental. Lugar das bodas, pela ordem normal dos acontecimentos, né? Escatológicos, esse evento dar-se-á no céu. E o rei, quem é o rei? É o próprio Deus. E os participantes dessa festa? Jesus, que é o noivo, e a igreja, que são a noiva, os anjos e os santos do Antigo Testamento. E a festa nupcial? É os benefícios e as delícias do reino messiânico. Né? E o traje exigido, vestes santas de pureza e justiças de Deus. E a ocasião que vai ocorrer é após o arrebatamento e o tribunal de Cristo que acabamos de estudar. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa lição de número 11. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre esse dia onde nós estaremos face a face com Cristo para sermos julgados, para nossas obras serem colocadas à prova no fogo e para assim nós vemos se iremos receber esses galardões que existem, que nós temos, essas coroas em nossas vidas. Amém? Será um grande dia, um dia de prazer, um dia de vitória para todos nós, crentes em Cristo, tá? E, enfim, eu espero que a cada dia nós estejamos buscando mais a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus que nos ensina tanto e vivendo ela principalmente. Ok, pessoal? Vamos estar orando para encerrar essa nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, precioso e amado, nós te agradecemos por mais esse momento, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra. Aprendemos o que irá acontecer, ó Pai, muito em breve com nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco, que o Teu Santo Espírito possa estar nos dando discernimento, que a cada dia o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, que a Tua palavra nos purifique, Pai, que a Tua palavra nos ensine o caminho da verdade, que ela ilumine os nossos caminhos para que possamos andar por caminhos retos, ó Pai, e podemos chegar no final, Senhor, dessa nossa corrida e conquistarmos a vitória, que são os galardões que o Senhor irá nos dar, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é por nós, ó Deus, e continua nos abençoando em mais uma semana de vitória em nossas vidas. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal, Senhor amado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like no vídeo. Não esqueça de fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas comigo e, principalmente, compartilhar essa lição, esse curso de escatologia com outras pessoas, ok? Você estará fazendo o seu papel missionário. Um grande beijo, um grande abraço e até a semana que vem, se assim o Senhor nos
permitir.